Muito bom dia, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. Muito bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos então à lição 9 da nossa EBD. Nós estamos a estudar o livro do profeta Isaías, um profeta messiânico, não é? Em que muitas vezes ele aponta para o nosso Messias, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Estamos já a caminhar para o final da nossa revista e do livro do profeta Isaías, Isaías 46, do versículo 3 ao 13. Se você tem aí a sua Bíblia, se não, vai lá buscar a sua Bíblia, que nós vamos tomar nota de algumas coisas tão importantes, algumas aplicações e trazer à memória algumas coisas tão importantes desse trecho das Sagradas Escrituras. Isaías 46, do versículo 3 ao 13. O título da nossa lição, que é a lição 9, é Deus age. O único Deus verdadeiro é incomparável e vai cumprir o seu plano para salvar o seu povo. O nosso texto áureo é o versículo 9, que diz: Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus. Temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Isaías 25, 9, a versão Almeida, século 21. E o texto áureo, então, da nossa lição de hoje encontra-se no versículo 13, que está escrito assim: Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e a minha glória em Israel. Isaías 46, versículo 13. O contexto, precisamos compreender sempre o contexto, né, do nosso texto. É um texto que está no Antigo Testamento, né? É um texto profético que aponta para o Messias o tempo todo. E um contexto mais próximo do nosso texto é o bloco entre o capítulo 42 e o capítulo 48. É bom a gente recordar isso porque os livros antigamente eles não tinham os capítulos, então eles eram construídos de tal maneira que nós, através das suas histórias, conseguimos entender os seus blocos, né? Então, os estudiosos dizem que esse texto faz parte desse bloco entre o capítulo 42 e o capítulo 48, versículo 22. Um bloco menor, então, dentro desse bloco, para compreendermos o contexto, são os capítulos 42, 43 e 44. Então, a nossa revista diz que nesses capítulos a mensagem de Isaías gira à volta de 4 afirmações. A primeira é que Deus vai intervir pelo seu povo, embora eles estivessem espiritualmente cegos e surdos. É o que nós lemos no capítulo 42, entre os versículos 13 e 17. Então, o Redentor, diz a nossa revista, o Santo de Israel, iria fazer acontecer um novo êxodo, trazendo o seu povo do exílio na Babilônia. Capítulo 43, do versículo 14 ao 21. A segunda é uma exortação para ouvirem e obedecerem à palavra de Deus. Então, olha que interessante. A primeira é que Deus vai intervir, Deus começa sempre com o primeiro passo, e a segunda é para ouvirmos e obedecermos à palavra de Deus. Ó, a importância e a centralidade das Escrituras. Quando Deus intervém para resgatar o seu povo, agora cabe ao povo responder a essa intervenção divina através de ouvirmos e obedecermos à palavra do Senhor. A terceira afirmação é: o Senhor é a sua salvação. A quarta afirmação é que o Senhor é soberano sobre todas as nações e superior a todos os seus falsos deuses. Isaías declarou que Israel precisava de se lembrar dessas coisas e voltar de novo para o Senhor, porque eles eram um povo escolhido de Deus e ele nunca se esqueceria deles. Deus escolheu glorificar-se através do seu povo. Enquanto as nações faziam os seus deuses, Yahvé, o Redentor de Israel,
formou o seu povo. Então esse é o contexto. Há sempre um paralelo, um contraste entre aquilo que era a idolatria dos babilônicos, não é? E dos povos pagãos, dos povos que não conheciam a Deus, que não tinham uma aliança com Deus, e o povo de Israel, que tinha uma aliança com o Deus soberano e eterno, o verdadeiro Deus. Não é? Vamos então ao nosso texto, propriamente dito. Não é? Vamos começar com os 3 primeiros versículos, do versículo 3 ao 5. Então está escrito assim: Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, eu vos trarei, e vos livrarei. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis, para que sejamos semelhantes. Olha que interessante esse texto, né? Tão rico em tantas afirmações e promessas. Eu gostava de destacar só alguma coisa, e a nossa revista vai nos lembrar disso, que, como eu disse anteriormente, há sempre um contraste entre o povo que tinha uma aliança com o Deus verdadeiro e a idolatria que acontecia naquele contexto babilônico e entre as nações pagãs. Então, se lemos os 2 primeiros versículos, vamos ver que o Senhor mostra, de forma até um tanto irônica, né, a fragilidade, digamos assim, e as limitações dos falsos deuses criados pelos homens, né? Nos 2 primeiros versículos. E aqui há um contraste, né? Nos versículos anteriores, os animais levarem aqueles falsos deuses, e aqui é o contrário. Há um contraste, é o Senhor que nos traz, né? É o Senhor, vós, a quem trouxe nos braços. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus soberano que nos ama, meus queridos irmãos, que tem uma aliança conosco. E vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. Olha que coisa maravilhosa, né? Desde o ventre, o Senhor já nos trouxe. E até a velhice eu serei o mesmo. Ah, meus queridos, como nós deveríamos memorizar textos assim, né? Nós tivéssemos uma mente brilhante, né, para memorizar toda a Escritura, mas infelizmente não temos. Mas como textos como esses são tão importantes, mostra a fidelidade do Senhor, o amor que Ele tem para conosco. Então, e o seu poder grandioso, né? Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e até a velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Até as cãs eu vos carregarei. Né? As cãs são os cabelos grisalhos, brancos, né? Embranquecidos. Então, o Senhor é que nos leva, que nos sustenta, que nos carrega, desde o ventre até a nossa velhice. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Para mostrar do povo, da aliança do povo de Israel, da aliança de Deus com Israel, né? O Senhor fez, o Senhor levou para o cativeiro, o Senhor vai trazer do cativeiro, né? O Senhor trouxe do cativeiro e os livrou. A quem me assemelhareis? É mais uma pergunta argumentativa, não é? Na semana anterior nós também lemos algumas. A quem me assemelhareis? E com quem me igualareis? E me comparareis para que sejamos semelhantes? Então, nosso Deus é incomparável. Esses versículos querem nos fazer lembrar disso. O nosso Deus é incomparável. O seu amor e a sua fidelidade são incomparáveis. Olha como abrange toda a nossa vida. Você que vai me escutar hoje, se for um adolescente, olha, o Senhor te leva nos braços. Um jovem, o Senhor te trouxe nos braços. Um adulto, o Senhor te trouxe nos braços. Um idoso, o Senhor te trouxe nos braços. Né? É o amor e a fidelidade do Senhor. Agora vamos
do versículo 6 ao versículo 9. Está escrito assim: gastam o ouro na bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, olha que é um Deus com D minúsculo, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move. E se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então, nós temos aí mais uma vez aquele contraste dos versículos 1 e 2, não é? A mostrar que são deuses, falsos deuses, ídolos feitos por mãos humanas, né? Eles ficam ali em pé, não se movem. Se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Então são os falsos deuses, não é? Hoje no nosso contexto também, aqui na Ilha Terceira, tantas pessoas que vivem assim, diante de tanta idolatria de imagens, né? Feitas por mãos humanas, que não ouve, que não se move, né? Tão diferente do Deus vivo, né? Eu gosto tanto dessa expressão, do Deus vivo que nós servimos. Então, aqui esse contraste claramente, e no final a resposta da pergunta argumentativa do bloco anterior, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Mas eu destaquei outras coisas também, que é lembrai-vos disto e considerai. Lembrar e considerar. Esse deve ser o nosso exercício, trazer à memória. Ou prevaricadores, não é? Prevaricar é se corromper, é se desviar, é sair do propósito que Deus criou, formou, né? Se corromper. Então, é assim que nós nos comportamos. Quando nós pecamos, nós nos desviamos do alvo, nós nos tornamos injustos, prevaricadores. Nós devemos nos lembrar disso, considerar isso, trazer à memória. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Olha que exercício, irmãos. Nós costumamos, não é, esquecer aquilo que nós deveríamos lembrar e lembramos aquilo que nós deveríamos esquecer. Então é um excelente exercício e é bíblico. É por isso que participamos da ceia do Senhor todos os meses. Fazer isso em memória de mim. Por isso que nós lembramos do Evangelho todas as semanas, cultos, do amor que Deus tem por nós. Devemos fazer esse exercício também de lembrar da fidelidade, do amor de Deus com o povo da sua aliança, com o povo de Israel, com a igreja do Senhor, das coisas que já aconteceram na nossa vida. Se um dia chegamos até aqui, foi pela fidelidade, pelo amor do Senhor. Então devemos fazer esse exercício, né? Devemos nos lembrar sempre, considerar e trazer à memória. Essa é a nossa meditação agora. E lembrar disso, eu sou Deus, nosso Deus, é o único Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante ao nosso Deus. No final, nós temos ainda o versículo 10 e 11, que vamos ler agora, depois o 12 e 13. O Senhor vai mostrar o quanto ele é incomparável através de alguns dos seus atributos. Então, diz assim o versículo 10 e o versículo 11. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir. E eu o formei e também o farei. Nós vemos nesses versículos alguns dos atributos do nosso Deus, o quanto ele é incomparável. Então, uma coisa
que mostra a superioridade, a grandeza, o caráter incomparável do nosso Deus, é que Ele é aquele que firma os seus conselhos, que faz toda a sua vontade, né? E anuncia isso, anuncia o fim desde o princípio. A Bíblia é um livro espetacular, né? Em que a gente vê as profecias que se cumpriram, as profecias que se cumprirão. O Senhor anuncia o fim desde o princípio. Eu lembro muito de uma frase do Billy Graham, que ele dizia assim: eu tenho alegria e esperança porque eu li o final da história. Está lá em Apocalipse, eu li o final da história. Eu sei que tudo vai ficar bem no final. Para aqueles que confiam, que acreditam nas Escrituras, na palavra de Deus, que se renderam a Cristo, que confiam na mensagem do Senhor soberano, está lá escrito. Ele anunciou o fim desde o princípio, mostra a sua omnisciência, não é? Aquele que sabe todas as coisas. Depois que chama a ave de rapina desde o Oriente, é uma metáfora, e de uma terra remota, o homem do meu conselho, né? Porque assim disse, e assim o farei vir. Eu o formei, também o farei. Mostra o Deus Todo-Poderoso, né? Omnipotente, né? Todo-Poderoso, soberano, Todo-Poderoso. Porque assim disse, e assim o farei vir. Esse é o nosso Deus, então, tão diferente, um contraste tão grande dos deuses, falsos deuses criados pelos homens, que são tão limitados, né, e falsos, diante do nosso Deus que é vivo, verdadeiro. Vamos então aos 2 últimos versículos. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Então nós temos mais uma característica do caráter do nosso Deus aqui nos 2 últimos versículos do capítulo 46 e de alguma maneira uma profecia sobre a vinda do Messias, o nosso Salvador. Ele aponta para o futuro. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe minha salvação. O nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, né? Mesmo pessoas com corações duros e longe da justiça, o Senhor ofereceu a sua justiça e a sua salvação, né? A Bíblia diz que todos nós estávamos separados da glória de Deus, mas Ele nos amou. O Evangelho, meus irmãos, é a busca de Deus em direção ao homem, né? A nossa religiosidade sem Deus é uma tentativa de religar, aí significa religião, religar, não é? Tentarmos restaurar esse relacionamento com Deus pelos nossos méritos, pela nossa performance, pelo nosso esforço. Mas a gente não chega lá porque nós somos duros de coração e nós estamos longe da justiça. Qualquer tentativa de justiça própria, nossa própria justiça, são trapos de imundície diante da justiça do nosso Deus. Mas Ele faz chegar a justiça dele. Ele oferece-nos a sua justiça e oferece-nos a sua salvação por meio da fé no nosso Messias, no nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Essa é uma esperança maravilhosa. A salvação, né, vem de Israel, vem dos judeus. O Senhor Jesus disse isso à mulher samaritana: em Israel a minha glória. Estabelecerei em Sião a salvação. É o nosso Senhor. É uma profecia, está a apontar para o Messias, está a apontar para Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Olha que alegria, que esperança maravilhosa, não é? Temos nesses 2 últimos versículos de Isaías. Agora, aplicar a vida, né, as aplicações, lembrarmos que o único Deus verdadeiro salva o seu povo, né? Que nós temos um Deus que é vivo, verdadeiro, que nos ouve, que nos vê, que se relaciona conosco e nos salva.
Depois o único Deus verdadeiro continua a mostrar o seu poder e a sua fidelidade. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não é? Ele estará conosco desde o início do ventre da nossa mãe, até as cãs, até a nossa velhice. E o único Deus verdadeiro providencia o seu plano eterno de salvação para o seu povo. Mesmo com um coração duro, injusto, né? Prevaricadores, o Senhor nos ama e vem nos resgatar. Ele ofereceu a Jesus para isso, para tomar o nosso lugar, sua justiça e a sua salvação. E eu gostava só de lembrar os irmãos também exatamente isso. Lembrai-vos disso. Né? Eu não sei hoje como está a sua vida, se o irmão ou a irmã está passando por alguma luta, além dessa pandemia, que é a luta de todos nós, alguma dificuldade a nível pessoal. Traz à memória aquilo que dá esperança. Lembra de tudo que o Senhor já fez por ti. Lembra que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele está conosco todos os dias. Jesus prometeu isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto vai dizer isso desde o ventre até as cãs, até a velhice. Ele nos carrega em seus braços. Não esqueça disso. Se tem alguma coisa que tem feito você chorar, sofrer, busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração com outros irmãos. É para isso que existe a igreja também, para orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. E lembre-se das promessas do Senhor. Se for necessário, imprima esses versículos. Leia esses versículos todos os dias. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus vivo que nos ama e quer o nosso bem. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo para todos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.